Quem teve ontem na reunião de casais? Eu sei que tu teve. Eu me sentei perto do Elmo lá. Nossa, meu irmão, que benção aquele menino. Eu não fiquei meio longe do pastor. Ele também. Foi uma benção ontem. Aquele que não teve no nosso encontro de casais, recomendo que para o próximo mês possa estar com a gente ali. Tivemos uma palavra maravilhosa aqui. Um tempo de refrigério para nós como casais. Depois fomos para um momento de chanta, de estar no momento de coinonia. Foi muito, muito, muito bom. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Esse versículo, esse Evangelho, eu sempre falo para vocês que o Evangelho de João é um dos meus 66 livros favoritos. Mas o Evangelho de João, ele tem uma particularidades. Tem algo diferenciado aos outros evangelhos que são os sinópticos, né? Capítulo 9, versículo 1. Quem acredita no sobrenatural de Deus aqui? Fica com a mão levantada. Aleluia. Eu acredito muito no sobrenatural de Deus. Tu acredita que Deus cura? Tu acredita em Jeová Rafá? Agora, quantos dos que estamos aqui também temos dúvida? Ou ficamos um pouco incrédulo diante dessas manifestações de Deus? Levanta a mão. Quase os mesmos que acreditaram. Quase os mesmos que acreditaram. Por que será que tem momentos na nossa vida onde a gente está com toda aquela fé, aquele ânimo, e de repente a gente como esmorece? Por que será? Começa a dúvidas, certas dúvidas no nosso coração. É porque a gente começa a ver as coisas sobrenatural com os olhos humanos. E quando a gente começamos a ver o sobrenatural com a nossa ração, muitas vezes não vai rolar. Eu conto para vocês que várias vezes na África a gente viu milagres e viu experiências sobrenaturais que muitas vezes não se vê no nosso dia a dia aqui. Por que será? Será que pelas expectativas? Pela expectativa das pessoas, pela nossa expectativa, por aquilo que está acontecendo, pelo ambiente espiritual? Por que será? Pela nossa incredulidade? Ou por quê? Capítulo 9, versículo 1 do livro do Evangelho de João. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Presta atenção que o texto já começa dizendo que o homem era cego de nascença. E os discípulos de Jesus, aqueles que estavam sendo instruídos por Jesus, aqueles que estavam caminhando com Jesus, eles não estão perguntando: como podemos ajudar ele, mestre? Será que a gente pode ajudar ele, mestre? Será que a gente pode abençoar ele de alguma forma, mestre? Mestre, será que a gente pode, não sei, como podemos ajudar? Não, já vão procurando qual foi o motivo, o porquê ele está cego. E eu li um pouquinho hoje, que eu gosto muito de Moody. E Moody diz assim, é que muitas vezes nós fazemos muita exceção de pessoas e nós julgamos muito os outros. E no nosso coração a gente começa, em vez de começar a ver como a gente pode ajudar, a gente começa a julgar. E julgamos o ambiente, e julgamos o porquê, e ele está assim, é por isso. Mas enfim, aqui tem uma crença muito judaica, que era arraigado isso. Eles acreditavam que aquelas coisas que acontecia na vida deles era por consequência de pecados ou de alguma coisa grave. O judeu acreditava muito nisso. Só que Jesus, ele quebra com um sistema de crença do judeu aqui. E Jesus responde: nem ele pecou, nem os pais deles, mas isso aconteceu para que nele se manifeste a obra de Deus. Se manifeste a obra de Deus onde? Tu já pensou nisso? No cego?
Por que nós vivemos momento de crises em muitas oportunidades? É para que Deus se glorifique nas nossas vidas. Quem viveu momentos de crises aqui? E quando tu está num momento de crise, tu começa a perguntar: Senhor, por que aconteceu isso? Será que eu pequei? Tu já perguntou isso para Deus? Onde será que eu pequei? Onde será que eu falhei? O que eu fiz de errado? Senhor, e já começamos a pedir perdão de todos os nossos pecados. E começamos a falar para Deus e já colocamos a lista lá das coisas. Só que aqui, Jesus, ele começa a nos trazer um entendimento que o que está, a vida desse homem é para a glória de Deus. Assim como a vida desse homem é para a glória de Deus, a tua vida é para a glória de Deus. E eu creio que a nossa vida é para a glória de Deus. E o que acontece na minha vida é para a glória de Deus. Mas de repente, se eu estou doente, Deus não vai me curar. Mas continua sendo para a glória de Deus. Porque não se trata de mim, se trata do reino de Deus. Quando a gente foca no reino de Deus, quando focamos, é além de mim. É além. Aqui Deus vai estar tratando, depois vamos estar destrinchando um pouquinho sobre isso. Deus está tratando não somente o cego. Deus começa a tratar no coração dos fariseus. Começa a tratar no coração dessa família pobre, que os pais deles, pelo que se entende, é uma família pobre. Deus está tratando no ambiente, na sociedade. Jesus começa a mudar sistemas de crença na sociedade, porque não se trata somente do cego. Nada na nossa vida se trata somente nós. É que nosso egoísmo e o nosso egocentrismo, nós focamos muito em mim, em nós, e acreditamos que o mundo precisa girar ao meu redor e que tudo tem que acontecer porque eu estou lá. E não se trata de mim. Se trata do reino. Se trata de Jesus manifestar a sua glória e manifestar o seu poder, porque é além. Jesus poderia ter curado esse homem faz tempo, mas naquele momento começa a se criar o ambiente espiritual perfeito para Deus glorificar, e consequentemente começam a acontecer coisas nessa sociedade que vai além de somente uma cegueira. Porque deixa de ser uma coisa para vocês, meus irmãos. Tem muitas pessoas que eles vê, mas não conseguem enxergar. Aqui Jesus ele está mostrando que esses fariseus que estão lá, até eles conseguem ver, mas não conseguem enxergar. Mas continuamos o texto. E é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem e ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz desse mundo. Nossa, presta atenção que esse menino, esse jovem, ele era cego desde nascença. O texto nos relata que desde que eu nunca ele tinha tido uma experiência de ver a luz. Ele não tinha tido a experiência de enxergar nada. E aqui Jesus ele está falando, deixa eu dizer uma coisa, eu sou a luz. Ele está fazendo uma referência, ele está trazendo um entendimento que não se trata somente da nossa vista humana, senão que se trata daqui. Deus é a nossa luz, independentemente se tu vê ou se tu não vê. Independentemente se a gente consegue enxergar o que está acontecendo ao nosso redor, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Quando tu tens Jesus, Ele é a tua luz, Ele é que te direciona, é Ele que te leva, independentemente se tu consegues enxergar o que está acontecendo ou não. Muitos de nós, a gente não consegue nem discernir o que está acontecendo na nossa vida. E por que está acontecendo? Por isso a gente faz tantas perguntas para Deus.
E começamos a questionar Deus, e começamos a questionar o poder dele, e começamos a questionar o porquê está acontecendo o que está acontecendo. Só que a gente esquece que a essência da nossa vida é Jesus. Não se trata de mim, nem daquilo que eu tenho. Queridos, ontem eu estava ministrando numa igreja, à tarde, antes de vir para aqui. Eu falava que muitas vezes a gente se foca tanto em nós que deixamos de ver o tudo de Deus. Acreditamos muito em que parece que Deus tem a obrigação de nos abençoar, ou a obrigação de nos curar, ou a obrigação de fazer tudo para mim. E Deus não tem obrigação de nada. Nós acreditamos que para nós ser abençoado, nós temos que andar de Armani, Rolex, Audi e ter uma mansão. E a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia não diz que para tu ser abençoado tu tem que ter coisas. Nós temos uma promessa nas Escrituras, uma só. Eu já repeti isso várias vezes. A promessa que nós temos é a vida eterna. É essa promessa que nós temos. O resto vai ser acrescentado sim ou não. Mas a promessa que Ele nos deu, que Ele morreu na cruz por nós e que Ele ia trazer salvação, vida eterna. É por isso que nós estamos aqui. Pela vida eterna. Porque Ele derramou seu sangue por mim, para que eu possa ter uma nova oportunidade, assim como esse cego. Ter uma oportunidade de entender que Jesus é a luz. Não que ele vai enxergar, que Jesus é a luz. Consequentemente, ele começa a ver. E tem coisas que nós estamos vendo e não conseguimos enxergar. Sabe por quê? Porque não temos a luz. E estamos vendo muitas coisas com nossa mente cauterizada, sem conseguir enxergar a luz. Porque a luz é Jesus. Então tem pessoas que chegam na igreja tratando de fazer uma barganha com Deus. De barganhar seria? De fazer um negócio. Não, eu vou na igreja, então tu tem que me abençoar. Se eu faço isso, tu tens que fazer isso. E não se trata disso. Se trata da gente estar aqui porque entendemos que Jesus é o caminho. Entendemos que Ele nos leva ao céu, que Ele nos leva a Deus. Entendemos que Ele é a luz da minha vida. O resto é acrescentado, sim ou não. Como a cura desse cego. Só que muitas vezes a gente se relaciona com Deus. Eu não estou dizendo que isso acontece aqui no Brasil. Lá, na minha terra, acontece muito isso. Aqui eu sei que não. Aqui é quase querubim em todo mundo. Mas quantas vezes a gente chega a Jesus com um objetivo? As nossas orações são egoístas. As nossas orações são egocêntricas. As nossas orações, eu. E Jesus está dizendo, vai. É necessário que se faça a obra do Senhor enquanto eu estou aqui. Ele não está falando, é necessário que se cure pessoas. Não, é necessário que se faça a obra de Deus enquanto estou aqui, que é dia. Ele está falando sobre a luz de novo. Ele está trazendo essa... Pois chega um momento que vai ser noite e a gente não vai poder fazer mais nada. É necessário que tu acredites em Jesus hoje e agora. Não é amanhã, é hoje. É nesse momento. É necessário a gente tomar uma decisão hoje, não é amanhã. Porque Jesus é a luz. Esse é o nosso objetivo de estar aqui. Mas versículo 6 diz: depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com lama ungiu os olhos do cego. Então disse-lhe a esse cego: vá e lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou a ver. Aqui tem duas coisas que
Tu sabe que Jesus, nas escrituras, Jesus nunca repetiu um milagre. Tu sabia, né? Eu contei isso a outra vez, ok? Jesus nunca repetiu um milagre. Não tem nas escrituras um milagre que Jesus ele fez lama e colocou no olho, e depois foi a outro lugar e fez lama e colocou no olho. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência a ser metódicos. No ano 1909, Valparaíso, no Chile, uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ele se levantou da cadeira e começou a adorar a Deus e a dizer: glória a Deus e glória a Deus para sempre. Glória a Deus e glória a Deus para sempre. E glória a Deus e glória a Deus para sempre. E começou um mover do Espírito Santo no Chile, 1909, Valparaíso, pode investigar lá. Começou um avivamento, de cada 5 chilenos, 3 se converteram ao Evangelho. E começaram em glória a Deus. Só que o que acontece? Começaram a usar esse glória a Deus e glória a Deus para sempre como um método. Agora temos que dizer glória a Deus e glória a Deus para sempre, porque se a gente não diz glória a Deus para sempre, parece que Deus não está lá. E começaram a fazer um método disso, e apagaram aquilo que era de Deus para colocar uma religiosidade, que são leis impostas pelos homens, e começaram a fazer de um método, e começaram a jogar para fora Deus e a presença de Deus, porque pelo método. E hoje tu vai na igreja no Chile, e tu está na igreja e está todo mundo sentado. Alguém já foi no Chile aqui? Pregar para pobre é uma coisa. Não, mas o pessoal está no Chile assim, ó. E agora diz: vamos cumprimentar os irmãos. Glória a Deus para sempre. E sento. Abre a Bíblia. Glória a Deus para sempre. E sento. Tu faz mais academia, agachamento, tudo tu faz na igreja. Por quê? Porque pegaram um método e fizeram dele uma doutrina. E aquelas pessoas que se curavam, que se restauravam e que acreditavam, e era um mover do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. É um avivamento, a manifestação da presença de Deus no lugar específico. 1909. Por que Jesus não repete os milagres? Por isso. Porque de repente alguém, movido pelo Espírito Santo, ele tirou o casaco dele e jogou o casaco. E pessoas se converteram, e pessoas se curavam e caíam assim. Lembra aquele evento? Depois todo mundo estava tirando o casaco e jogando em cima das pessoas. O que aconteceu? Nada. Depois teve uma época no Uruguai. Tu estava orando, alguém estava orando e assoprava. Não sei se chegou isso aqui. Todo mundo assoprava, e era todo mundo assoprando, e não acontecia. No começo se movia, depois não acontecia. Por quê? Porque era uma unção específica para aquele momento. Não é para eu encaixotar isso. Porque não se trata do sopro, não se trata do casaco, e não se trata do glória a Deus para sempre. Se trata de Jesus e de Deus naquele momento. E Ele faz do jeito que Ele quer. E Ele é criativo, Ele faz como Ele quer. E Ele se manifesta da maneira que Ele quer. Não é como tu quer, não é como eu quero, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Porque Ele é Deus e Ele faz da forma que Ele quer. Só que a gente trata de encaixotar Deus. E de repente vem Jesus, cospe, coloca no olho. Mas Ele não faz mais isso. Porque senão hoje eu teria um tanque de terra aqui, estaria cuspindo em todo mundo. Porque se deu lá, tem que ser aqui. É a mesma coisa do casaco, a mesma coisa do glória a Deus, e a mesma coisa do sopro. Porque a gente tem uma tendência a metodificar as coisas e acreditamos que tem que ser desse jeito. Se não é assim, então Deus não está lá. Só que Deus, Ele manifesta como Ele quer. É necessário que se faça a obra que eu fui enviado fazer, e Deus vai te curar, vai. Deus vai restaurar, vai. Quando? Não sei. Ele é Deus. E como vai ser? Não sei. Não temos que pagar para isso. Não temos que manipular Deus para isso. Não precisamos ser egocêntricos para isso. Não, simplesmente crer. E no momento que Deus quer fazer, Ele vai fazer.
Ontem eu falava um pouquinho sobre isso. Se tem alguém doente ou precisando de Jesus, tu já orou por ele? Ou muitas vezes a gente tem medo de orar, sim ou não? Por que temos medo de orar? Porque se ele não se cura, se ele não se cura, eu vou passar vergonha. É de novo, é tu. Não se trata de tu, não se trata de ti, se trata de Deus. Se ele se cura, tu não tem nada a ver com isso. Não é a glória, não é tua. E se ele não se cura, tu também não tem nada a ver com isso, porque a glória não é tua. Então é libertador para nós. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos mandou fazer: ir, levar o evangelho e fazer a nossa missão, porque ele é a luz. Depois, se Deus cura, se não Deus cura, não é meu assunto, porque senão eu estou colocando a glória que é para Deus, para mim. Então não, se está o pastor lá, o pastor João, ele ora por restauração e as pessoas se curam, aleluia. Tem pessoas que têm um dom para isso, e eu creio muito no dom de cura, assim como no Deus, um Deus que restaura. Eu creio muito nisso. Mas não é pela pessoa, é por Deus. É porque Jesus, e se Jesus está aqui, e presta atenção que diz que Jesus andava caminhando e ele viu o cego. De repente hoje Jesus está caminhando e ele diz assim: nossa, minha irmã, filha, eu te vi, eu te enxerguei. Imagina a multidão. Cada vez que Jesus andava caminhando, era uma multidão de pessoas na volta dele, e ele poderia ver muita gente, mas naquele momento ele enxergou o cego. Assim como aquele momento, um dia que eu estava na minha igreja, ele me enxergou. E quando Deus te enxerga, tu percebes que tem a luz ali. E não queres mudar nada do que aconteceu na tua vida, porque tu percebes que tem alguma coisa diferente. Tu não está correndo atrás de algo que tu não, é vazio. Quando Jesus te enxerga e ele olha para ti, ele te diz: o que tu queres que te faça? Porque eu sou a luz. Mas o texto continua. E que Deus me dê a graça de poder terminar hoje. Eu estou ensinando todos esses passos de observação, interpretação e aplicação com os homens, tá? Assim que todo aquele que está no curso dos homens, estamos aprendendo mais ou menos algumas coisas dessas. Mas a gente continua aqui, ó. No tanque de Siloé, o tanque, quanto ficava de onde estava Jesus até o tanque de Siloé? Tu sabe ou não? Alguém sabe? Algum teólogo sabe aqui? Não, eu também não sei. Mas supostamente, segundo alguns estudiosos, estamos falando que aproximadamente o tanque de Siloé, que é o tanque enviado, estaria aproximadamente a 1 quilômetro de lá. Tu já teve com alguém que tem alguma doença terminal? E já oraram por ele e não aconteceu nada? E teve outra pessoa que orou e não aconteceu nada? E teve outra pessoa que orou e não aconteceu nada? E outra pessoa que orou e não aconteceu nada? E de repente ele está num momento na sua vida e alguém diz: posso orar por ti? Ele diz: não precisa orar mais, já muita gente orou e não aconteceu nada. Como fica o coração dessa pessoa? Frustrado. Talvez quantas vezes tinham dado esperança para esse moço? Porque Jesus, ele era diferencial. Ele fazia diferença porque era Jesus. Mas nós sabemos isso agora com o jornal de segunda.
com a história toda escrita, no momento, era como muita gente pregava, muita gente evangelizava, muita gente falava de Deus, de deuses e de crenças. Muita gente, talvez, muitas pessoas falaram que ia ser curado, e não aconteceu nada. Só que aqui o diferencial desse cego aqui é que vai lá até Siloé e lava teus olhos. Talvez alguém teve que pegar ele da mão e levar até Siloé. Eu estou conjecturando, porque essa escritura nos diz isso. Mas talvez alguém teve que pegar. Vamos, eu te acompanho, vamos lá. Eu vou contigo até lá. E ele teve que ter fé de caminhar até lá. E ele teve que ter fé de lavar os seus olhos. E ele teve que colocar sua fé em prática para que acontecesse o sobrenatural. Quantos dos que estamos aqui temos recebido palavras de Jesus? Quantos dos que estamos aqui temos recebido uma palavra rema? Ou uma palavra de confronto? De repente um momento que a gente tem que dizer, para. Não mais, é uma palavra de arrependimento. Mas a gente tem que colocar nossa fé em ação. Lembra que a pior tolice do ser humano é fazer sempre as mesmas coisas, é esperar resultados diferentes. Faz coisas que tu nunca fez, para ver coisas que tu nunca viu. Tem momentos que hoje não temos o Siloé, mas temos atitudes que nós precisamos ter e caminhar em pós daquilo que Deus já me falou que eu tinha que fazer. De repente tem pecados de estimação, que é momento que está nossa cegueira lá. Nós estamos cegos, vendo, mas cegos. E não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida, os sonhos que Deus tem para ti, os projetos, porque nós estamos vendo, só que cegos. Porque estamos com a lama ainda nos olhos, e a gente não consegue se enxugar, enxaguar. Isso. Botar a aguinha e limpar. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de ir até Siloé. Sabe por que temos medo? Pela nossa incredulidade. Temos medo que quando a gente chegue lá, eu continue sem ver nada. Mas aí tu tens que colocar a tua fé em ação, porque é aí onde Deus vai se glorificar. Por isso Jesus diz, isso aqui é para glorificar a Deus. E de repente temos que caminhar até lá. E se ele chega lá e ele não vê, do mesmo jeito, é para glorificar Deus, porque Jesus falou, eu sou a luz. O contato aquele que ele teve com Jesus, foi aí o que fez toda a diferença. A consequência ele viu. Não sei se estou me explicando, mas aquele contato que ele teve com Jesus, aquele momento que ele teve com Jesus, lá fez a diferença. Depois, se ele caminha até lá, e se ele vê ou se ele não vê, isso aí é banal. O que fez a diferença é que Jesus te enxergou. O que fez a diferença é que Jesus olhou para ti, ele olhou para mim. Ele na cruz, ele pagou esse preço por nós. Quer dizer que estava caminhando, mas ele te enxergou. Agora, se tu vai ser rico, se tu vai ser pobre, se tu vai ser curado, se tu vai ser restaurado, isso aí não sabemos, mas temos que ir até Siloé, temos que ser obediente, temos que caminhar, temos que ir até lá, acreditar na palavra de Jesus, acreditar que Ele é o Senhor, acreditar que Ele é que me envia, acreditar que Ele é o Senhor da minha vida. Se eu vou ver ou se eu não vou ver, dá no mesmo. O importante é que Jesus te enxergou. Jesus deu uma oportunidade. Depois começam a questionar. Presta atenção, que os fariseus começam a questionar, a ver se era esse o cego mesmo.
perguntam para ele várias vezes: quem te curou? Cara, não sei, um profeta. Eu não sei. Continua lendo depois o texto. Eu não sei, foi um profeta. E como foi? Ele colocou lama lá, colocou nos meus olhos, fui me lavar, e eu comecei a enxergar. E começam a questionar o milagre. As pessoas incrédulas questionam aquilo que tu viveu, e tu não tem como explicar muitas vezes. O que tu sabe que Jesus te enxergou. Tu não tem como explicar. Mas não sei, colocou lama, colocou meus olhos. Um profeta, diz versículo 17, de novo perguntaram para ele, quer dizer que já estavam. Se tu lê o versículo 13, os fariseus começam a questionar Jesus, não porque ele curou. Começam a questionar Jesus porque ele curou a pessoa no sábado. Presta atenção, não, porque tu vai ir na igreja. São todos loucos lá. Já te falaram isso, né? Na igreja estão lá para tirar o dinheiro das pessoas. E 1000 vezes me falaram isso. Eu estou aqui porque Jesus um dia me enxergou. O resto tem sido recheio. 25 anos servindo a Deus naquilo que Ele me chamou a fazer. Vai até Siloé. Eu fui até Siloé e eu acreditei que lá tinha algo diferente. E faz 25 anos que eu estou servindo a Deus. Não me interessa se eu vou ter ou não vou ter, se vou enxergar ou se não vou enxergar, se Ele cura ou se não me cura. Não me interessa isso. O que me interessa é que Ele me enxergou. E os fariseus começaram a questionar: não, ele não pode ser de Deus. Não pode ser de Deus. Por isso, questionando o sábado. Não, isso não é de Deus. E na igreja não é de Deus. Lê a Bíblia. A Bíblia é escrita por homens. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Quantos questionamentos nós temos quando começamos a vir na igreja? Não é de Deus. E os fariseus dizem: esse homem não é de Deus. Por quê? Porque ele está curando em sábado. O sábado não se pode fazer nada. Meu irmão, não estão preocupados com que aquele homem foi enxergado. Estão preocupados com as leis. Estão preocupados com uma religiosidade. Esse é o nosso problema, meu irmão, que a gente se preocupa com uma religiosidade, leis impostas pelos homens, e deixamos de lado o reino e Jesus. E não preocupamos que se o irmão está de cabelo cortadinho, se ele tem brinco, se não tem brinco, se tem gravata, se não tem gravata, se está cheiroso, se não está cheiroso, se está isso, se está aquilo. E começamos a ver o estereotipo, e vamos assim, e lá, e se tem tatuagem não é de Deus, e se isso não é de Deus, e se aquilo não é de Deus. E começamos a colocar um monte de peso na vida da pessoa, que o diabo já está fazendo isso faz anos. E a gente que deveríamos fazer a diferença, nós começamos a colocar mais peso e condenação em cima da pessoa, e falamos: não, porque isso não é de Deus. Quem somos nós para dizer se é de Deus ou se não é de Deus? O que eu sei é que era um profeta. Que ele começa, presta atenção aqui, versículo 17. De novo perguntaram. Imagina os fariseus enchendo a paciência dele de novo. Quem foi que te curou? Cara, não sei, já falei para vocês não querem me ouvir? Ele fala mais ou menos isso. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito de uma vez aquele que abriu os olhos? E ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e agora podia ver, enquanto não chamaram aos pais deles. Chamaram os pais deles e começam a questionar tanto Deus, porque a incredulidade nossa é tanta, que quando Deus chama algum dos nossos para servir a Deus, não, isso não é de Deus. Quem acredita que servir a Deus é a coisa mais maravilhosa desse mundo? Fica com a mão levantada. E se Deus... Tu tens filho, irmão? Que bênção. Eu também tenho 5.
eu entreguei meus filhos a Deus. E eu quero que eles estudem, que eles façam faculdade. Não, pode ficar chamando. É só para saber para onde eu ia. Eu quero que eles estudem, que ele faça faculdade, que ele faça... Eu quero. Mas de repente, Deus diz assim: não, eu quero que o teu filho seja missionário. E aí ele vai dizer: pai, deixa eu dizer, eu tinha aquele projeto na minha vida, e eu estava estudando isso, mas agora eu vou servir Deus. Tem certeza? Tu ia ser médico, mas tu tem certeza vai servir Deus? Eu sou jornalista. De repente, em algum momento, Deus me chamou. Eu chego para os meus pais e digo: pai, não vai rolar. Eu vou ser... Até o meu pai morrer, ele tinha algumas dificuldades. Mas será que isso é de Deus? Como tu vais te sustentar? Como tu vai viver? Sim ou não, missionários? Como tu vai? Mas de Deus ou não é de Deus? Sim. Mas se os nossos filhos decidem ser pastor, ele diz: não, eu quero servir a Deus, porque Ele me enxergou e eu quero ser pastor. Aí tu diz: pá, isso não sei se é de Deus. Por quê? Porque esse mundo está perdido, está condenado, e já sabemos disso. O mundo está condenado, e nós queremos empurrar os nossos filhos para que eles sirvam o mundo e o sistema desse mundo. Agora Deus enxergou algum dos nossos filhos, Ele diz: eu tenho algo especial para ti, diferenciado. Não, não é de Deus. Por que não é de Deus? Porque tu não vai ter salário, tu não vai ter carteira assinada, tu não vai ter isso, tu não vai ter aquilo. Sabemos que o mundo está perdido, mas nós começamos a dizer que é de Deus, o que é de Deus e o que não é de Deus. Presta atenção que as mesmas atitudes que aqueles fariseus, nós começamos a colocar travas nas coisas que são de Deus, e a gente não sabe nada. Dadismo é de Deus? Não, não é de Deus. Se Deus colocou o que era dele, quem somos nós para questionar isso? Ou tu sabe mais que a gente diz: Senhor, faz a tua vontade em mim, Senhor, faz a tua vontade em mim. E quando Deus começa a fazer a vontade dele em ti, tu diz: Senhor, mas não assim, desse jeito não. Então não é a vontade dele, é a tua vontade. Continuamos sendo egocêntricos. É a tua vontade, é do meu jeito e como eu quero. É por isso que a gente está deixando de ver o sobrenatural de Deus, porque queremos que as coisas sejam do meu jeito, da minha forma. Senão não é Deus, e não é de Deus. Presta atenção. Chamaram os pais deles. O que acontece? Já tinha se falado na sinagoga. Depois a gente tem um versículo na frente que fala que não aceitassem a Jesus, ou que não falassem que Jesus era o Messias, ou que não falassem, porque senão ele ia ser expulso da sinagoga. E ser parte da sinagoga tinha alguns benefícios na educação, na saúde, tinha alguns benefícios que a sinagoga podia te ajudar. Então, como era uma família pobre, perguntam para os pais dele, perguntam assim: esse é teu filho que era cego? Ele era cego? Diz: sim, ele era cego, mas agora ele disse que estava vendo. Mas e perguntaram de novo, e eles disseram assim, para não se comprometer, presta atenção, os pais, vendo que o filho era cego de nascença, eles não quiseram se comprometer, por medo a que expulsasse ele da sinagoga, e não ter os benefícios de ser parte da sinagoga. E chega no versículo e diz: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunta a ele, pois ele já tem idade para falar e responder para vocês. Outras palavras, eu não sei. Eu não posso te responder, eu não vou me comprometer com isso, porque eu posso perder os benefícios da sinagoga.
Tem vezes que a gente não se compromete com Jesus, sabe por quê? Pelo que dirão. E o que falarão? E o que dirão? E o que acontecerá? E se não dá certo? E queridos, Deus mais reage que age. Deus reage às nossas atitudes. Deus reage ao meu posicionamento. Deus reage àquilo que eu faço. Deus mais reage do que age. Deus reage a partir do momento que tu coloca o pé no Jordão. Essa é a minha ação, minha parte é colocar o pé no Jordão. Aí o Jordão se abre. O Jordão não se abriu antes deles colocar o pé. Quer dizer que Deus vai mais reagir que agir. Não sei. Não sei. Ele é meu filho. Mas pergunta para ele, já é maior de idade, ele sabe. Não queriam se comprometer para não perder a bênção. Quantos dos que estamos aqui não nos queremos comprometer com Deus por medo aos benefícios, ao que dirão, a ser rejeitado? Agora é da igreja, da Bíblia, é pastorzinho. Isso me falavam quando eu me converti. Quantos dos que estamos aqui temos medo de falar de Jesus no nosso trabalho, na nossa escola, no lugar? Por quê? Pelos benefícios. Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos nos comprometer. Eles estão vendo que o filho foi abençoado, mas não quer se comprometer com Deus. O que não? Vou manter eu missionários, vou manter eu pastor, vou manter eu a igreja que estão vivendo. Não, eu não. Sabe por quê? Deus vai abençoar igual, meu irmão. Se tu quer ou se tu não quer. Porque não se trata de ti, se trata de Deus e do seu reino. Só que se tu obedeces, tu entra nessa bênção de Deus. Só que a gente não consegue enxergar, porque o único que te dá a luz é Jesus. E lhe perguntaram, e os pais dele, deixa eu pular aqui porque eu já estou terminando. Perguntaram de novo, versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: está chato isso já. Eles disseram: diga-me a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Nós sabemos que ele é um pecador. Quem está falando isso? Os fariseus estão falando. Nós sabemos que ele é pecador. Por quê? Porque ele está trabalhando no sábado, fazendo coisa no sábado que não podia fazer. Eu sei que tu não presta. Eu sei que tu não é crente. Eu sei que tu não acredita. Eu sei que tu é falso. Eu sei como que não sabemos nada. A gente não é uma fiasqueira. A gente julga as pessoas dependendo da nossa cosmovisão. E tem que ser do meu jeito. E ele diz assim: cara, não sei. E sabemos que não é de Deus. E ele respondeu assim: ó, se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Não sei se é verdade isso ou não. Não sei se isso de igreja é de Deus ou não. Não sei se isso de crente é de... Eu não sei. Porque eu sim sei. E que eu era muito diferente. E Deus me transformou. Deus transformou minha vida. Deus transformou minha família. Deus transformou meu destino. Deus fez maravilhas na minha vida. E Deus me deu um propósito. Não sei te explicar porquê. Eu sei que pelo meus méritos não é. Eu era cego, mas agora eu vejo.
quantos dos que estamos aqui podemos falar isso para Deus? Não sei. Tem muitas coisas que eu não sei explicar, eu não sei. Porque Deus me escolheu para servir Ele, eu não sei. Eu com certeza tinha muita gente melhor que eu. Eu não sei. Ele me tirou de uma cidade pequenininha do Uruguai, eu não sei. Mas Ele me falou, vai até Siloé, e eu acreditei, eu saí para lá. Eu não sei o sonho que Deus tem para a tua vida, eu não sei. De repente hoje tu está começando uma nova etapa na tua vida, eu não sei, até agora as tuas crenças eram outras. Até agora a tua forma de ver era outra. Mas Jesus te enxergou, e Ele me diz, o que tu quer que eu te faça? Eu não sei. Eu não sei. Até aqui eu acreditava nisso. Só que nesse momento Jesus me enxergou, e eu creio que isso é diferente, e que minha vida pode mudar, e minha vida pode ser transformada. Eu não sei como, eu não tenho explicação. O que ele cego está falando é isso, não tem explicação. Mas eu sei que meu filho foi restaurado, eu sei que a família da minha família foi restaurada. Eu não sei, meu pai enganava, atraía minha mãe, não sei. O que eu sei é que ele foi transformado, e ele morreu adorando a Deus, um homem fiel a Deus. Eu não sei. Queridos, nós não temos explicação para tudo. O que nós sabemos é uma coisa: que Jesus enxergou, e ele era cego, mas agora tudo mudou. Não sei. De repente tu não tem explicações para coisas que estão acontecendo na tua vida. Talvez tu não sabe por quê. Não sabe, não sei. Por que está acontecendo isso? Não sei. Por que eu estou doente? Não sei. Por que está acontecendo isso com meu filho, com minha filha, com minha mãe? Não sei. O que eu sei, que no momento que Jesus morreu na cruz por mim, Ele começou a nos enxergar. Ele começou a nos dar uma nova oportunidade de vida. Agora está em tu, se tu quer ir até Siloé ou não. Tu decides, porque de repente não acontece nada. Mas o importante é que Jesus te enxergou. Fica de pé.